de bem-vindos. Vocês já estão visualizando as minhas frases. Vão comentar essas frases. O Bernardo está na sala, vocês sabem me dizer? Eu cheguei agora em cima da hora, deixa eu visualizar se ele está aqui. Tá, Bernardo Menezes? Então, porque na última aula você não estava presente e ficou faltando só você para apresentar o poema concreto. Por sinal, o seu poema já foi publicado. Alguém viu a publicação de hoje, Matheus? Eu também compartilhei. Também publiquei lá tanto no Face quanto no Instagram. Os últimos poemas concretos foram montados numa apresentação lá, com mais 10, né? Ou seja, acho que são 20 a 21 poemas. Eu acho válido vocês visualizarem, está tendo uma repercussão muito positiva, eu acho muito válido, né? A Ariadne também está fazendo uma parceria aí, vocês devem estar fazendo aí um trabalho específico para ela, que eu não sei direito o que é, mas ela me pediu para enviar para ela. O Matheus também está ajudando no que pode, e aquilo que der para fazer uma coisa bacana, por que não, né? Acho que é aproveitar aquilo que vocês já fizeram como material pedagógico, né, e de divulgação também. Não imaginava nunca a repercussão que teve e que está tendo. Bom, eu vou falar das frases e liberto... Neide, vocês tiveram aquela reunião lá que vocês disseram que ia ter com as faculdades e tudo mais? Estava marcado para hoje, parece que o Matheus tem uma reunião de condomínio. Aí, ele até, não sei se, eu até tenho que comentar com ele, conversar, parece que ele ia modificar a data, não precisa ser necessariamente na quarta-feira, que quarta-feira é um dia difícil para ele estar presente. Para mim é mais tranquilo, porque já é por volta de 7 horas da noite, então já encerrou a aula, dá para eu encaixar naquilo que eu estou fazendo em si, sabe? Aí ele estava olhando uma nova data, com o pessoal das universidades em si. Mas deve vir alguma coisa aí, porque ele me mandou uma mensagem ontem à noite, eu só vi agora de manhã, e que fala exatamente sobre isso, sobre uma das abordagens, quer ver? Ele me mandou assim, ó. Matheus, os trabalhos dos alunos que você nos enviou fizeram muito sucesso aqui. Apresentei uma reunião da escola onde desenvolvo uma pesquisa em São José dos Campos, São Paulo. Então, só para vocês terem uma ideia. Cada vez a gente recebe mensagem de um canto diferente do país. Isso é que é bacana, né? Quando a mensagem não é do outro lado mesmo do oceano ou no outro país, como foi o caso da Ju, né? Que é aquela moça que veio falar para vocês naquele vídeo. Então, eu acho que é muito válido. O que vier, isso a gente vai comentando, postando para vocês. Se tiver jeito de vocês participarem, a gente vai avisando, beleza? Eu acho muito válido. Se a gente pode auxiliar, eu acho que a ideia é feita por vocês, e muito bem feita, por sinal, né? Cada um usando seus talentos. Eu vi que, por exemplo, o pessoal que fez o da máscara da Ana, esqueci o nome dela, que é aqui da cidade, a médica, Ana alguma coisa, me fugiu o restante do nome dela. Fizeram ele digital, né? O Matheus postou junto, então eu acho isso válido. Tudo que a gente puder aperfeiçoar enquanto técnica, enquanto abordagem, seja linguística, seja interpretativa, eu acho válido. Então essa repercussão faz com que a gente sinta mais vontade de fazer um trabalho bem feito, né? A gente nunca imagina que caminhos, né, nossos trabalhos vão tomar. Eu acho que eles dão vida própria. Então, para abrir a nossa aula de hoje, eu vou soltar para o Bernardo comentar. É o último poema concreto que falta para comentar. Ficou belíssimo, por sinal, válido. Eu acho que é importante ele dar o ponto de apoio dele. Está na tela seguinte. E a gente dá continuidade às questões do nosso TDA, de onde nós paramos. Eu preciso que vocês saibam de uma coisa, eu vou colocar aí no bate-papo de vocês. Eu combinei com vocês para a gente fazer a interpretação, a divisão, vamos dizer assim, dos nossos pontos, né, de atividades, que eu dividi como a sugestão do próprio ano 555. Os primeiros 5 pontos vão ser avaliados da seguinte forma, como a maioria de vocês já está aí no bate-papo, eu vou colocar no nosso chat aí, o chat, que as duas palavras podem ser usadas, deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aí. Vocês conseguem entender o que eu coloquei, que aí está tudo discriminado.
Vou postar lá no acadêmico, bonitinho, igual tá aqui, tá? O que que eu coloquei para vocês visualizarem? Os 5 primeiros pontos vão ser avaliados como vistos do caderno. Então, em vez de vocês mandarem lá no Clipe Escola como sugestão da turma do M1 e da turma do M2, nós vamos seguir a dica que vocês mesmos me deram. Porque lá no Clipe vocês teriam que colocar uma por uma das fotos. Eu estou com um monte de atividade para avaliar lá, porque o aluno vai ter que postar uma por uma. E por e-mail, vocês conseguem anexar, exatamente do Gmail mais ainda, vocês conseguem anexar 5 fotos de uma vez. Então, a minha sugestão para vocês é isso que está aqui. Então, escolham. Por exemplo, eu começo aqui... Você está mostrando alguma coisa na tela para a gente sobre isso? Não, eu estou colocando no bate-papo. Está no bate-papo de vocês aí. Eu vou colocar no acadêmico também, mas eu sei que muita gente, às vezes, passa batindo e não visualiza o que está no acadêmico. Por isso que eu estou falando na aula, que ajuda vocês a pontuarem. Eu preciso que vocês se interem do que está aí, se estão entendendo. À medida que eu comentar as frases aqui e tiver qualquer pergunta, vocês vão inserindo as perguntas. Diga. Aqui, na mensagem no chat que você enviou, tá no capítulo 2. Eu não sei se você falou e eu não prestei atenção, mas está escrito página 239 a 2009. Não, é porque ficou errado ali. 246. O 9 ficou sobrando. Você pode enviar de novo? É porque aquela hora que você falou que você estava enviando no chat, eu estava estranhando que eu não estava recebendo. Aí é porque meu chat não estava aparecendo. Aí eu e o pessoal do avançado me disse que se você estiver fora da live por algum motivo e entrar, vocês não visualizam, né, o que eu postei antes. Na verdade, eu estava na live, né? Só que aí não estava aparecendo. Aí eu saí e voltei. Aí, se você puder, só reenviar de novo. É até bom que eu corrija a página que ele me falou ali que ficou errada. Vou postar novamente. É 246, gente. E nem existe, viu, no livro 2.946. O livro não tem 2.000 páginas. Então fica mais fácil. Ô, Neide, pode deixar, eu já reenviei. Eu reenviei também. A hora que você falou aí, eu já tinha feito. Problema não. É só vocês visualizarem que é a mesma mensagem. E aí a página aí eu já corrigi. Vamos comentar nossas frases, dar sequência e a gente tira um tempinho para falar dessa questão das atividades. E os 5 pontos do meio? Os 5 pontos do meio são as atividades da Plural e da Estuda.com que vocês fizeram. É que danada aqueles alunos que deixa tudo para a última hora e perdeu o prazo. Eu vou abrir no Estuda.com as atividades para vocês fazerem. E a da Plural? Só um minutinho. A da Plural era mais complexa. Do Plural fica aquele monte de coisa em aberto lá. Então eu combinei com o F3, que o F3 é só plural, gente. Eu não tenho possibilidade do Estuda.com com F3. Então eu combinei com o pessoal do F3 e vou fazer o mesmo combinado com vocês. Vamos supor, não é o seu caso, tá, Luísa? Vou citar o seu exemplo, mas não é o seu caso. Vamos supor que a Luísa deixou de fazer uma atividade lá do Plural e ela quer mandar para mim para eu poder avaliar. Ela vai fazer no caderno, vai fotografar, vai falar atividade, tem que escrever para mim, gente, porque senão não dou conta, não. É muita informação para eu poder fechar minhas atividades. Bate a foto e coloca lá para mim. Atividade do plural da data tal, ou atividade com nome tal do plural. Problema nenhum, eu vou avaliar pela foto, tá? Em vez de vocês Essa aqui é para te enviar pela foto, se não der certo pela plural. É para te enviar pelo e-mail também? Junto com essas daí. Vocês vão saber, eu já postei lá para vocês. Todo o nosso cronograma com tudo que foi trabalhado no ensino remoto. Vocês estão lembrados? Entendi. Já está lá no acadêmico. Tem gente que já começou a saber, está faltando isso, eu posso ir andar? Porque já tem lá no Clipe Escola. Pode falar, Luísa. É porque eu acho que todos os capítulos que você fez do ensino remoto tá no meu caderno. Só que eu acho que o primeiro capítulo que você passou lá no presencial não tá feito, então tem que colocar em dia. E aí, você colocou aqui nas instruções pra gente, faça o seguinte, escolha uma paginação dupla do caderno que represente cada capítulo. Aí, tipo, suponhamos que eu posso pegar uma página, exemplo, 240 e 241 para representar o capítulo 2? Tipo porque, por exemplo, lá no seu caderno, é provável que o seu caderno seja um caderno grande. Quando você abre a página no meio, o que vai acontecer? Vai estar lá um monte de atividade feita de que páginas que são. Você vai especificar que páginas que são ali, tirar a foto para mim do alto, pegando as duas páginas. Para não ficar você fotografar 1, 2, 3, 4, 5, aquele monte de foto cada capítulo. Então você não quer que manda, tipo assim, todas as páginas, não. Você quer que escolhe uma dupla que represente cada capítulo. A maioria do exercício vai estar ali. Entendeu?
Porque a partir disso eu consigo saber o que você fez. E vocês já estão colocando para mim a dúvida, né? Eu acho que dá para a gente ter uma noção disso. Pode enviar? Diga. Como é que é? Até que dia que pode enviar? Até sexta-feira. Eu preciso fechar todas as atividades. Sexta-feira pela manhã. Vamos supor até 12:30. Faz fora do horário. Acabou a aula de vocês, fotografa e me manda. Por e-mail, as 5 fotos de uma vez. Porque aí eu tenho lá o nome Luísa de Castro, supondo. As 5 fotos da Luísa, eu já consigo fazer o ok para ela. Senão eu vou ter que ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Beleza? Aí eu é ganho pra de enviar vocês também. até sexta? Isso. Ok. Diga, pode falar, tinha uma pessoa esperando falar. Era eu. Eu não entendi muito bem. Você falou assim pra mandar, tipo, por exemplo, do plural, mandar uma foto e falar Não, a atividade e tal. Tem aluno que fez a do plural dentro do prazo, então ele tá ok. Vamos supor que seja o seu caso de você ter perdido a data da do plural e você tá lá em aberto. Então tem uma atividade do plural que você não tinha feito, nem na segunda oportunidade que eu dei. São poucos, tá, gente? São poucos alunos que ficaram com essa atividade do plural em aberto. A do plural me dá muita polêmica para poder abrir e fazer essa abordagem para vocês fazerem novamente. Então, vocês vão fazendo caderno. Aí vocês fotografam, colocam a atividade do plural, feita ali no caderno, fotografa junto com Neide, eu essas tenho 5 mais outras uma fotos. dúvida. Eu tenho todas do plural e do estuda.com feitas. Só que lembra que você teve que... teve uma vez que você teve que repostar um verificando a aprendizagem. Aí ela postou em aberto. Não Isso, e aí você preocupa com postou ela. pro M1 e pro F3. Só que como eu já tinha feito da primeira vez, eu não fiz da segunda. Eu queria saber Não se... precisa preocupar. Ok. Não precisa preocupar. Quem fez, principalmente quem fez a primeira vez, eu tenho um relatório gerado. Eu vou lá no meu relatório e vou saber de quantificar. O problema são daqueles que deixam tudo para depois e que não fizeram. Beleza, Luísa? Quem está com tudo ok, eu tenho no relatório registradinho. O que me preocupa são os outros que não fizeram e querem fazer. Podem fazer? Podem. Vai ficar prejudicado em quesito nota? Não. Teve compromisso e responsabilidade? Não, falhou. Então é por isso que vocês entenderem o que eu estou avaliando e como. Ô, Neide, esse ano a gente vai ter sócio afetivo também? Tem sim. Entendi. Tem sim. Bom, vamos lá então. A Sofia falou que tinha saído da live aqui, que não está aparecendo a mensagem. Faz um favor para mim, qualquer um de vocês, nos grupos de vocês do N1, manda essa mensagem que eu coloquei aqui no chat. Eu vou colocá-la no acadêmico, mas às vezes mandou. Lá. Então, por quê? Para vocês estarem cientes e coloca para mim, que é para enviar até sexta-feira as fotos. Um e-mail só com todas elas, para facilitar a minha vida e a vida de vocês. Combinado? Não deixar ninguém prejudicar. Até a data e a lista. Beleza, obrigado. Viu, gente? gente? Tem horário para sexta-feira? Tipo, pode Oi? mandar algo no dia. Tem horário limite para sexta-feira? Não. Eu quero até sexta-feira de manhã para dar tempo de eu fazer o meu fechamento e não ficar com isso em aberto. Beleza? Mas me manda de preferência até sexta-feira pela manhã. Mas aí, tipo, se eu for entregar na sexta, pode ser assim que acabar a aula, por exemplo? Sim, pode. Você fotografa e me manda. Tira um tempinho, que isso demora um pouquinho para fazer. Diga. Então, aqui, ó. Você vai abrir as atividades para quem não fez. E, por exemplo, se eu quer para fazer um caderno, pra gente tirar foto e facilitar para você. Mas é para eu fazer só no caderno, por exemplo, eu nem sei se tem alguma que eu não fiz. Mas é para tirar foto só do caderno e não é para fazer nada no plural ou no estuda. É para fazer lá e no caderno. São coisas diferentes. Vocês foram avaliados de 3 formas diferentes. Cada um valendo 5 pontos. Esses 5 pontos que tá aí no chat, no bate-papo, que eu pedi para postar nos grupos do N1, é os meus 5 primeiros pontos, certo? Esses capítulos relacionados no caderno. As atividades, a primeira relacionada no plural e as 2 outras relacionadas no estuda.com, vale os 5 pontos do meio, beleza? E os últimos 5 pontos, onde é que eu estou avaliando, que eu já avisei para vocês? O poema concreto e a sua apresentação. Estão lembrados disso? Então, esses 15 pontos nossos estão subdivididos dessa seguinte forma. Ficou claro, gente? Só para vocês entenderem, senão vocês vão falar assim, não, eu dei meus 15 pontos. Depois você pode contar pra gente sobre o trabalho do poema concreto? Como assim, em questão de nota?
Eu falo com vocês na semana que vem. Por quê? Porque eu vou fechando tudo, certo, Luísa? E a gente ganha tempo em cima disso. Pode ser? Pode. É porque eu acho bacana também vocês terem esse feedback que a Luísa tá falando, tá, gente? Saber como que eu avaliei e de que forma ficou a nota. Beleza? Então, vamos lá. E tem mais, tá, gente? Vocês usaram técnicas. É por isso que o trabalho de vocês ganhou repercussão nacional e internacional. Usaram técnicas que nem todo mundo sabe. Muitas vezes nem dentro da universidade eles conseguem fazer o que vocês fizeram. Então, é muito bacana saber que o que vocês fizeram tem um valor artístico. Quando, por exemplo, o grupo da Maria Luísa, e teve um outro grupo que tinha um do pássaro, que eu não lembro qual é o nome do grupo, não, mas eu lembro do poema, que fizeram pássaro aberto e fizeram um pássaro diferente, com fundo azul. Quando me perguntaram no WhatsApp qual que era para eu escolher, eu falei, eu não posso escolher. Por quê? Porque são questões artísticas. Vocês fizeram duas coisas representativas. Isso é arte. E arte, eu não posso dizer se ficou melhor ou pior. Eu posso dizer que eu gostei mais ou menos de um ou de outro. Mas eu não posso simplesmente quantificar a arte. A arte, ela é relativa. É igual quando a gente está falando de poesia. Né? Poema concreto, ele é artístico. E é por isso que ficou tão bacana o trabalho que vocês fizeram. Tá certo? Mas eu vou dar esse feedback para vocês na semana que vem, em cima das avaliações, porque fica mais fácil, porque senão eu não consigo fazer tudo. É muita coisa para pouco tempo. Vamos lá nas duas frases que eu joguei na tela, para a gente poder abrir a nossa aula em cima dos nossos comentários do TV Adultos. E a doçura é tanta que faz insuportável cócega na alma. Viver é mágico e inteiramente inexplicável, nos afirma Clarice Lispector. Que a felicidade não dependa do tempo, nem da paisagem, nem da sorte, nem do dinheiro. Que ela possa vir com toda a simplicidade, de dentro para fora, de cada um de nós, de cada um para todos. Ou seja, ela está onde? Dentro da gente. E ela pode ser externalizada. Eu falei com o avançado, que eu usei as mesmas frases para eles agora, que me lembra muito o Guimarães Rosa, numa frase típica do Grande Sertão Veredas, que ele diz que a felicidade se encontra, se acha, nas horinhas de descuido. Na hora que a gente menos espera, a felicidade nos surpreende, nos encanta, né? E é como a Clarice diz, nesse instante mágico, inexplicável, é que a gente se percebe feliz. E mais, a felicidade, ela só existe de fato quando a gente aprende a compartilhá-la, quando a gente se subdivide, beleza? Então, a partir desses instantes mágicos de felicidade, para mim foi uma surpresa inexplicável, né? Mágica, a dimensão que os nossos trabalhos ganharam em parceria com Inumeráveis. Porque a minha ideia inicial, até falei isso para o Yannis, que eu nunca imaginei que uma ideia tão simples podia ganhar uma dimensão tão ampla. Porque era fazer vocês sentirem mais próximos dessa situação que é tão doída, tão sofrida, ou seja, se sensibilizarem com a dor do outro. A melhor maneira para a gente se sensibilizar é ter contato com ela. E quando eu peço para vocês fazerem algo com aquilo ali, vocês iam ter que se inteirar das histórias. Então, foi o principal ponto de partida. Mas eu nunca imaginei o ponto de chegada. Aliás, eu acho que ainda está chegando, porque todo dia tem uma novidade em cima dessa questão, né? E outros lugares querendo e utilizando essa base pedagógica, vamos dizer assim, né? Fazer a ideia do poema concreto, do vídeo, do podcast, em cima dos Inumeráveis. Ou seja, quantas faculdades, quantas escolas não vão seguir os caminhos que vocês trilharam. E eu acho isso muito bacana, que a gente possa ser luz assim no meio da escuridão e permear esse caminho, né, que as outras pessoas estão vendo ali, que não são números, são pessoas, são histórias, são memórias, e que por isso mesmo precisam ser sentidas por nós. Que a gente precisa dar uma dimensão à vida humana, e a melhor maneira de dar dimensão à vida humana é olhar para isso tudo de uma maneira humana, percebendo a dor, mas também a alegria. Eu lembro de um grupo, um dos últimos que apresentou, que foi o da Ana, daqui da cidade, da médica, que falou que refez o poema porque queria falar das coisas boas que ela deixou. Que é para isso que a gente passa pela Terra, eu acho, para ressignificar aqueles que convivem com a gente. Então é por isso que eu vou chamar o Bernardo Menezes, que ainda não falou, para falar para a gente sobre o Evandro Luiz Long, não sei se é assim que pronuncia, e o poema que ele fez aí, que eu achei muito bacana. E aí, Bernardo, apresente o seu poema
E por que você escolheu a história do Evandro? Neide, é que eu queria te pedir uma ajuda. É porque o que acontece? Como tem muito tempo, eu não lembro onde que eu pus as minhas, tipo assim, explicações pra cada texto como encaixa no negócio dele, na história dele. Aí eu sei do primeiro parágrafo, agora do segundo eu queria que você me ajudasse, tá? Eu acho que você não precisa se preocupar com isso. Sabe o que é, Bernardo? Quando a gente faz o poema concreto, a ideia básica é só o estopim. O que a gente cria a partir dela, ele é muito amplo. Então, abra-se para isso. Não precisa você ficar preocupado em dar tantos detalhes. Se você consegue já fazer a fonte de significado, já deu conta do recado na apresentação. Pode ler o seu poema e apresentar para a turma toda que já está visualizando aí. Evandro Luiz Lombo. Acreditava que devia se lutar até o fim para quem se deseja assim. Dualidade da alma. Teus passos ecoam na minha cabeça quando sai como o tremor que nunca para. E eu quebro como duas libélulas que copulam olhando para diferentes horizontes. O primeiro parágrafo eu assimilei com a história do Evandro porque ele, mesmo sabendo que, tipo assim, corria um risco muito grande, ele lutou até o fim. E quando uma pessoa morre, igual a Chalise até emocionou naquela aula, eu não sei se foi a Chalise ou foi a Júlia, não acho que foi a Júlia. Nós nos emocionamos tanto que até pede, não é? É aquele poema da Máscara, que ela fala que quando uma pessoa morre, passa um filme na sua cabeça e que, tipo assim, a saudade só aumenta, né? Então, tipo, os passos quer dizer esse filmezinho que passa na sua cabeça de tudo que a pessoa passou, todos os momentos que ela passou com você. E o tremor que nunca para é a saudade que nunca para e só vai aumentando cada vez mais. Agora, esse segundo parágrafo é o que eu queria que você me ajudasse, porque eu tinha a anotação dele, mas agora eu não lembro como que eu assimilei ele com a história do Evandro. A questão da libélula provavelmente deve estar citada em alguma coisa sobre libélula no texto dele, porque você usou como imagem para poder significar. A libélula e a borboleta, para mim, elas trazem essa coisa da transformação, da metáfora, da mudança. E a perspectiva da gente olhar para caminhos diferentes, né? Eu acho que provavelmente é isso que você visualizou na história do Evandro. De que mesmo com todas as coisas negativas, ruins, né, com a despedida, ele tinha sempre essa perspectiva de olhar de uma nova forma para aquilo que tinha que estava à sua frente, né? Que o horizonte é o lugar para onde se olha, se observa. Não sei se é por aí, mas eu acredito que seja. Até me deu vontade de ir lá na história do Evandro e ler a história dele para fazer as pontes, que eu acredito que está aí, tá? Mas ficou muito bacana, esse poema ficou lindo. Bom, vamos dar sequência nas nossas questões? Você quer acrescentar alguma coisa? Quer, Bernardo? Eu escolhi esse negócio do Evandro porque quando eu tava lendo, tipo assim, assimila muito com o meu avô, porque o meu avô ele já passou várias coisas difíceis na vida dele e ele nunca desiste. Assim, por isso que eu acho que hoje ele tá vivo até hoje. Então, tipo, quando eu li essa frase, eu assimilei muito com ele. Aí eu achei que eu podia fazer dele. Aí eu acabei achando esse poema e achei que encaixava muito na história do evento. Só isso. Muito bom, viu? Bom, vamos lá? Nós temos aqui a reinvenção da vírgula. Eu já comentei com vocês um pouquinho sobre o Machado de Assis, né, sobre a questão dele ganhar esse nome de bruxo de Cosme Velho. Falei que ele é mais conhecido pela sua prosa do que pelas suas poesias. E comentei com vocês
a questão, qual é o sentido da palavra espeta, destacada no texto, e qual o efeito que ela produz. Nós falamos da resposta, me lembra aí? Ou só comentamos o texto e ainda não comentamos as respostas? Fiquei sem saber, por isso que eu não tirei. Nós chegamos a comentar assim, que é a 6, questão e resposta, ou não? Só falando do texto. Neide, eu acho que você só comentou do texto. Eu não tô muito lembrada de você comentando as respostas. Eu acho que você só falou o que era, mas tipo, a gente não comentou. Eu acho que você até havia falado que depois você queria ver nossas respostas, essas coisas. Exatamente. É isso que ficou na minha memória. Aí pronto. Como eu coloquei essa questão para o M1 e para o M2, e no M2 eu já comentei, eu fiquei na memória assim, falei ou não falei? E aí a gente fala uma vez e acha que falou em todas, né? E eu acho importante porque essa questão, tanto a 5 quanto a 6, que são referentes ao texto da reinvenção da vírgula, ela independe da idade para vocês interpretarem. Claro que tem que ter uma mínima bagagem de interpretação de texto para vocês visualizarem. A palavra espeta relacionada no texto, que não é do Machado de Assis, mas se refere ao Machado de Assis, dá para a gente perceber, dá para a gente visualizar o seu valor metafórico. Então, eu comentei com vocês, não bastava dizer que o valor da palavra espeta é metafórico. Eu preciso também relacionar que significado ela tem ali naquele texto. Então, está no segundo parágrafo, eu vou retomar só o trechinho onde ela está. Vai o revisor, fiel à ortodoxia da gramática normativa, e espeta 2 vírgulas para isolar uma adjunta adverbial deslocado. Coisa de pouca monta, diria alguém, mas suficiente para o autor sair bradando aos 4 ventos que ele roubaram o ritmo da sentença. Nesse trechinho, tem umas palavras de vocabulário bastante erudito. A palavra ortodoxia, né? A palavra ali bradando. Essas 2 palavras, elas dão uma dimensão mais culta para o texto. O que é uma ortodoxia? É uma gramática cheia de regras. Quando a gente fala de religião ortodoxa, nosso papel é a vertente ortodoxa de algo. Significa que segue à risca determinados padrões, determinadas regras. Então, quando a gente fala fiel às regras da gramática normativa, o que a gente tem nesse trecho que é muito importante, que ajuda vocês a visualizarem? E se vocês estiverem escrevendo um texto para avaliar, por exemplo, para a Cris avaliar, ou um trecho de questão aberta para mim ou para qualquer outro professor, e que a gente precisa ficar atento. O adjunto adverbial, matéria que vocês já estudaram. O que é adjunto adverbial, gente? São aquelas palavras ou expressões que vão indicar circunstância, tempo, modo, lugar, causa, consequência, dúvida, né? Certeza, afirmação. Então, o que eu tenho nesse adjunto adverbial? O adjunto adverbial, ele deve vir sempre no final da frase. Isso no que nós chamamos de ordem direta da frase. Qual que é a ordem direta? Sujeito, verbo, objetos, adjuntos. Lembra que a Luísa até comentou comigo lá atrás, numa outra questão, acho que é a questão anterior a essa aqui, acho que é a questão 2, não, a questão 4, que falava lá das vítimas, como o objeto indireto que foi colocado no início da frase. Aí eu já falei com vocês que a frase foi invertida, que o posicionamento da frase é que faz com que a gente tenha uma falsa impressão de que as vítimas seriam sujeito. Mas aí a gente teria uma pista, que não existe sujeito na língua portuguesa iniciado com preposição. E o fato das vítimas lá da questão 4 ter a crase faz com que a gente visualize ali que a frase está na ordem indireta ou inversa. Então, quando o adjunto adverbial vem no início da frase, ou quando o adjunto adverbial vem no meio da frase, eu devo inseri-lo entre vírgulas. Então, é por isso que esse revisor, por seguir as regras mais rígidas da gramática normativa, vai espetar. O que é o espetar, então, aí no sentido geral do texto, que é o que a questão pergunta? Detalhe, eu tenho 2 coisas para responder na questão 5. Qual é o sentido e qual é o efeito que ela produz? Tem gente que falou do sentido, mas não falou do efeito. Tem gente que falou do efeito, mas não falou do sentido. Então, eu teria que colocar os 2 papéis, né? Qual é o efeito? Essa é a resposta da FUVEST, tá, gente? Poderia ser próximo a isso daqui. Não tem que ser com as mesmas palavras que a FUVEST te oferece, não. Mas eu tenho que entender o que a FUVEST está trazendo ali.
No contexto, a palavra espeta adquire valor semântico de enfia, emprestando um sentido irônico à frase, na medida em que sugere algo desagradável e agressivo ao auto de inserir 2 vírgulas no texto original. Então, tem gente que colocou ali há um valor irônico, um valor metafórico de enfia, que significa colocar, tá certo? O enfia tem valor de colocar. Esse enfia está entre aspas, ou está em itálico, ou está grifado, porque o seu sentido foi modificado. Se está falando de valor semântico, como a Ruveste nos traz, é o valor significativo, é o papel de sentido da palavra ali. Ou seja, o valor dela de enfia, de coloca, né, de insere. Essas palavras foram apresentadas por vocês ao longo das respostas. Então, quem falou que tem um valor lá de enfiar, de colocar ou de inserir e disse que a frase ganha ou tem um valor, um efeito de ironia, deu conta do recado, tá certo? Teve gente que falou desse algo desagradável, sugestionado pela ironia também. Então, tem muita resposta bacana construída por vocês. Alguém aí quer ler a própria resposta, que não deve, né, tá igual ao que está aqui, mas que permeia esses dois aspectos da questão do valor do enfia, ou do coloca, ou do insere, e o do valor da ironia? Alguém poderia ler aí para mim? Vocês conseguem acessar aí a resposta, né? E conseguem, inclusive, ver meu comentário, se tiver aí. Se você quiser. Eu gostaria. E você é uma que fala assim, eu não dou conta da interpretação, mas dá um show nas respostas. Odeio, nossa. Mas você saiu bem. Aposto que você acertou essa. As suas respostas são boas, Luísa. E você fica insegura. Tira essa insegurança da cabeça. Vai lá. Eu coloquei assim, a palavra espeta destacada no texto faz referência à revisão de um trecho da obra de Machado de Assis, onde o revisor repontua esta frase, ele acrescenta pontuação. Então, o efeito de sentido produzido é de que quando ele diz que espetou uma vírgula, ele na verdade apenas colocou uma vírgula onde não tinha, para deixar mais claro e de maior entendimento o trecho. Reformulando o trecho para uma palavra mais usual, ficaria e acrescenta duas vírgulas para isolar um adjunto adverbial deslocado. Isso. Tá vendo que a sua resposta não precisava disso tudo não, tá, Luísa? Sua resposta ficou grande. Você podia enxugar? Podia. Mas tá errada? Também não. Você falou aí sobre o acrescentar, você falou do colocar. Não é o sentido semântico do enfia? Precisava ser a mesma palavra que a conversa sugeriu? Não. Mas aí, tipo, eu queria... fugiu, sabe, a palavra valor semântico, que se eu tivesse colocado, eu teria enxugado muita parte, tipo, inclusive o final lá, mas eu não, tipo assim, sabe quando não veio na cabeça? Aí eu fui acrescentando. Mas não tem problema, tá vendo? Você usou um número maior de palavras, mas você deu conta de dar a dimensão da resposta que a FUVEST havia solicitado, certo? Então, eu acho que na maneira de você construir suas respostas, o que você pode trabalhar? Trabalhar com esse enxugamento. Isso é típico da mulher, viu, Luísa? Dizem que a mulher fala 4.000 palavras a mais por dia do que o homem. Eu falo mais, hein? Eu falo muito. Então, por quê? Porque o homem, ele tende a ser mais sintético. E a mulher mais prolixa. O que é isso? Gastar mais palavras para dizer aquilo que ela pensa, né? Quando a mulher vai escrever uma carta de amor, uma declaração de amor, ela vai gastar 3 páginas. O homem vai colocar lá assim, te amo. Pronto, acabou, deu conta do pecado. E a mulher fala assim, é só isso? Ou seja, a mulher, ela demanda, ela tem uma necessidade maior disso. Pode acontecer também, né, da gente ter esse papel diferente, porque essa questão de ser sintético ou não é mais comum no homem do que na mulher, mas não significa que muitas mulheres não têm, tá certo? Tem muita resposta bacana, tinha muita resposta que não ficou grande, mas ficou certa, tem muita resposta que ficou grande, mas não deu conta de responder os dois âmbitos que está pedindo ali. Então, não é o tamanho, é o que se diz, tá certo? É o que está respondido. Questão 6, que também é do mesmo texto, e que vai trabalhar com a expressão cortando as asas do voo. Está pedindo, gente, para explicar o significado no texto da expressão cortando as asas antes do voo. Teve gente que buscou outras relações semânticas, outros papéis de significado, mas que fez a ponte com o texto. Quem não conseguiu fazer a ponte com o texto, não conseguiu aí tirar o total nessa alternativa, nessa questão 6, tá? Eu gostaria de ouvir as respostas de vocês antes de soltar da FUVEST.
que vocês responderam aí na 6? Qualquer um que tiver jeito aí de acessar a resposta e de ler para mim aí o que vocês relacionaram de cortando as asas antes do voo, que está no finalzinho do texto. Deixa eu retomá-lo aqui. Opa, voltei muito, né? Tá lá assim, ó, olha, um editor experiente traria um cafezinho bem doce. Olha como é que ele tá adoçando aí com café. O café é como se fosse um agrado, tá? A conter o ímpeto dramático do autor da primeira viagem. Talvez pessoando, deixe de onda. A lembrá-lo, vale-me Deus, que ele não é nenhum bruxo de Cosme Velho. Lembrar que Machado de Assis, ao longo da sua vida, ele foi reconhecido como bruxo de Cosme Velho. Cosme Velho como um bairro do Rio de Janeiro, onde se passam muitas das narrativas do Machado de Assis. E assim, lhe cortando as asas antes do voo. Ou seja, ele ainda não era conhecido como bruxo de Cosme Velho, mas ele vai se tornar conhecido com esse nome, com essa expressão. Quem poderia ler a sua resposta para mim da 6, antes de eu soltar a da Fulvestre? Ninguém quiser, eu posso ler também. Pode ler, Lu. A sua também ficou grande, eu acho. As duas respostas suas estavam grandes, mas estavam boas. Neste texto, a expressão cortando asas antes do voo faz referência ao suposto surto que o autor Machado de Assis teria. No caso, este surto não aconteceria, pois se fizermos uma análise um pouco mais detalhada do texto, podemos notar o seguinte trecho. Um editor experiente traria um cafezinho bem doce, a conter o ímpeto, é assim que fala? Uhum. Ímpeto dramático do autor de Primeira Viagem, talvez caçoando, deixe de onda a lembrá-lo, valha-me Deus, que ele não é nenhum bruxo do Cosme Velho, e assim lhe cortando as asas antes do voo, ou seja, o editor o controlaria e toda aquela neura que ele ficou não aconteceria, pois ele iria cortar suas asas antes do voo ao sul. Só esse final seu já dava conta do recado. Quando você começa a falar isso, o editor faria isso, daria conta da resposta. Viu como é que você consegue perceber, né? Na verdade, você fez toda uma introdução que não precisava. Se você fala desse revisor aí, falando que resolveu, né, podá-lo, já está dando conta do recado, porque está relativo ao texto. Então, tem muita resposta boa. A Fulvestre traz uma coisa muito parecida com o que você disse. A expressão cortando as asas antes do voo refere-se à reação que o editor, tá vendo como é que tá batendo com a sua? Poderia ter tomado quanto o autor reclamara, indevidamente, da presença de duas vírgulas para separar uma adjunta adverbial deslocada, como argumento de que havia interferido no ritmo de sentença. Precisa desse final que a Fulvestre coloca aqui? Não. Simplesmente dizendo que era uma maneira de podar esse autor antes, né, dele achar que ele tinha uma importância maior do que ele verdadeiramente possuía. Tá certo? Então, tem muita resposta boa também nessa expressão do cortando as asas antes do voo, que é a ideia do podar. Bom, a próxima questão, eu vou ler aqui primeiro, que aí a gente volta lá. Explica o processo de formação da palavra precariado, associando-o ao seu significado. Então, precariado vem de precário, certo? Muita gente associou a mistura de duas palavras e faz sentido, então eu mantive aí a possibilidade da resposta. Deixa eu ler o texto com vocês, que nós vamos parar nela, porque nosso horário já está no finalzinho, mas eu acho que vale a pena. Tem utilizado o conceito de precariado num sentido bastante preciso, que se distingue, por exemplo, do significado dado por Rick Stanley e Rui Braga. Para mim, precariado é a camada média do proletariado, por isso precisa associar, né, com proletariado urbano, constituída por jovens adultos altamente escolarizados, com inserção precária nas relações de trabalho e vida social. Para Guy Stanley, o autor do livro The Precarity, nem sei se eu sei falar isso aqui, gente, vamos passar direto para ele. O precariado é uma nova classe social. O título da edição espanhola do livro é explícito: Precariado, uma nova classe social. Rui Braga o critica, com razão, salientando que o precariado não é exterior à relação salarial que caracteriza o modo de produção capitalista. Isto é, o precariado pertence sim à classe social do proletariado, sendo tão somente o proletariado precarizado. Essa expressão que ajudou vocês a interpretar o que nós precisamos, beleza? Por outro lado, embora Rui Braga, no livro A Política do Precariado, esteja correto em sua crítica do precariado como classe social exterior à relação salarial, ele equivoca-se quando identifica o precariado meramente com o proletariado precarizado, perdendo deste modo a particularidade heurística
do conceito capaz de dar visibilidade categorial às novas contradições do capitalismo global. Tem um monte de palavra aqui, ó, lá em cima, né? Heurística, as próprias expressões, né, do proletariado precarizado que eu tenho que ir lá e interpretar. Então, na aula de amanhã, eu comento com vocês, então, a 7, a 8 e o restante das nossas questões, tá? Que vai brincar com o sentido dessa palavra relacionado ao significado que o texto nos apresenta. Combinado? O nosso horário deu aí, vocês têm aula com os professores, que não engarram vocês. Então, até sexta, eu espero as atividades. Combinado? Ok, tchau, obrigada. Tchau, galera. Valeu muito. Tchau, Neide. Tchau, gente.